A maioria das pessoas passa a vida inteira procurando por algo que não está do lado de fora, mas dentro delas mesmas. Buscam segredos em livros, estratégias em gurus, atalhos em promessas. Mas o verdadeiro segredo, aquele que transforma vidas, sempre esteve diante de seus olhos, ignorado, negligenciado, esquecido. O segredo que os ricos sabem e você ignora é simples, mas não é fácil. Tudo o que você deseja já existe em potencial dentro da sua mente. A diferença entre quem enriquece e quem sobrevive não está no talento, na sorte ou no destino, mas na maneira como cada um usa o poder invisível dos seus próprios pensamentos. Os ricos, os verdadeiramente prósperos, não pensam em termos de se ou talvez. Eles pensam em termos de quando e como. Enquanto muitos olham para o futuro e veem incerteza, eles veem a oportunidade. Enquanto uns esperam que as circunstâncias mudem, eles mudam as circunstâncias. Eles entenderam o que Napoleão Hill chamou de o poder do desejo definido, a força magnética de uma mente que sabe o que quer e se recusa a aceitar qualquer coisa menos que isso. Pense em Andrew Carnegie. Um homem que começou como mensageiro em uma fábrica de tecelagem e terminou como o rei do aço. Carnegie não tinha um futuro promissor, mas tinha uma visão. Ele via riqueza onde os outros viam ferro e fumaça. Ele acreditava que a mente humana podia moldar o mundo físico, e foi essa crença que o transformou no mentor do próprio Napoleão Hill. Hill passou mais de 20 anos estudando os maiores vencedores de sua época como Edison, Ford, Rockefeller e Firestone e percebeu que todos tinham um denominador comum, eles sabiam pensar de forma diferente. Não basta desejar ser rico. Desejar é o ponto de partida, mas não o destino. O segredo está em transmutar o desejo em ação disciplinada e persistente, em cultivar a fé inabalável de que o invisível é mais real do que o que se vê. Hill escreveu: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Aqueles que alcançam o topo compreendem isso, que a riqueza começa na mente, e só depois se manifesta no mundo. Mas aqui está a parte que quase todos ignoram. A mente, se não for controlada, se torna o seu maior inimigo. O mesmo poder que pode criar impérios pode também destruir sonhos. Por isso os ricos desenvolvem um domínio mental quase espiritual, não se deixam escravizar por medo, dúvida ou negatividade. Eles aprenderam a transformar cada derrota em combustível, cada crítica em motivação, cada fracasso em lição. E você? Quantas vezes já desistiu antes de um milagre acontecer? Quantas vezes permitiu que o medo de falhar fosse mais forte que o desejo de vencer? Hill dizia que a maioria das pessoas é derrotada, não por fracassos reais, mas por desistirem a poucos passos do sucesso. Essa é a tragédia silenciosa da mediocridade, parar antes da virada. R.U. Darby é um exemplo que ecoa esse princípio. Ele e seu tio mineravam ouro no Colorado, motivados pela esperança de uma grande descoberta. Por semanas, cavaram, suaram, investiram tudo, até que, sem encontrar nada, desistiram. Venderam o maquinário a um ferro velho e voltaram para casa. Mas o comprador, curioso, contratou um engenheiro para examinar o solo. A análise revelou que a veia de ouro estava a apenas 1 metro de onde Darby havia parado. 1 metro. Essa história se tornou símbolo de uma das lições mais poderosas de Napoleão Hill: o sucesso costuma vir logo após a desistência. Quantos 1 metro você já abandonou na sua própria vida? Os ricos sabem que o fracasso é apenas um professor disfarçado. Eles não têm medo de errar, têm medo de não tentar. Eles não perguntam e se der errado, perguntam o que posso aprender se der errado? Essa é a diferença entre quem vence e quem observa. O segredo não está no dinheiro. Está na mentalidade que o atrai. Enquanto os pobres veem obstáculos, os ricos veem alavancas. Enquanto uns se queixam das dificuldades, os outros as usam como ginásio mental para fortalecer a mente. Eles entendem que a prosperidade é um estado interno e que o dinheiro é apenas o eco externo dessa vibração interior. Napoleão Hill dizia: pense em riqueza, e você se tornará rico. Mas ele não falava de pensamento superficial, ele falava de pensamento emocionalizado, alimentado pela fé, pela imaginação e pela ação consistente.
Pensar é criar. E criar exige energia. Cada pensamento que você tem é uma semente plantada no campo invisível do universo. Mas somente os que regam com disciplina e persistência colhem o fruto da abundância. É por isso que os ricos não vivem reagindo ao mundo, eles o moldam. Eles acordam cedo, meditam, planejam, agem. Eles entendem que cada manhã é uma página em branco que pode ser escrita com propósito. E o propósito é o maior antídoto contra a mediocridade. Quem sabe por que faz algo, encontra sempre o como. Henry Ford foi ridicularizado quando disse que construiria um motor V8 de um bloco só. Seus engenheiros afirmaram: é impossível. Ford respondeu: continuem tentando. E depois de meses de fracasso, eles finalmente conseguiram. Ford sabia o que Hill ensinava, que a persistência é a prova mais pura da fé. Quem insiste está dizendo ao universo: eu acredito. E o universo responde: então, receba. Eles entenderam que sucesso não é um evento, mas um estado contínuo de ser. Um modo de pensar, agir e existir que nasce dentro e transborda para fora. Enquanto o mundo procura fórmulas, eles cultivam fundamentos. Eles sabem que tudo o que é grande precisa de tempo. Que a árvore mais forte não cresce do dia para a noite, mas se firma no silêncio da terra antes de tocar o céu. E é por isso que eles não têm pressa, têm foco. Porque quem tem pressa busca resultados, quem tem foco busca transformação. A persistência é o verdadeiro nome da fé. É continuar mesmo quando o corpo pede descanso e a mente grita dúvida. É acreditar na visão quando ninguém mais acredita. É caminhar na escuridão, confiando que a luz virá. E ela sempre vem. Mas não vem para quem espera. Vem para quem constrói. A história dos grandes é escrita com calos, cicatrizes e convicção. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de acender a primeira lâmpada. 1000 tentativas. 1000 fracassos. Mas quando lhe perguntaram como lidava com tantos erros, ele respondeu: eu não falhei 1000 vezes. Descobri 1000 maneiras que não funcionam. Esse é o código invisível que os ricos carregam na mente, eles não veem obstáculos, veem instruções. O universo não diz, não. Ele diz, ainda não. E quem aprende a decifrar esse idioma, alcança o que os outros chamam de impossível. Mas há algo ainda mais profundo: os ricos não apenas acreditam em suas metas, eles se tornam suas metas. Eles vivem como se já fossem aquilo que desejam ser. Eles criam no invisível antes de manifestar no visível. Essa é a verdadeira lei da atração, a fusão entre pensamento, emoção e ação. Eles não esperam a oportunidade certa, eles se tornam a oportunidade certa. Porque sabem que o mundo não recompensa quem apenas deseja, recompensa quem decide. E decidir é um ato espiritual. É declarar ao universo: eu sou responsável pela minha realidade. A maioria foge disso. Prefere culpar o governo, o sistema, os pais, o destino. Mas enquanto houver culpa, não há poder. O poder nasce da autorresponsabilidade, a compreensão de que cada escolha é uma semente lançada no campo da existência. Os ricos cultivam essa consciência diariamente. Eles não se perguntam: por que isso aconteceu comigo, mas o que isso veio me ensinar? Eles transformam dor em direção. E esse é o maior segredo da mentalidade milionária: não fugir do caos, mas aprender a dançar com ele. A vida testará você. E quanto maior o seu propósito, maiores serão os testes. Porque o universo não entrega grandes missões a quem tem mente fraca. Cada dificuldade é uma prova de merecimento. E cada vitória é apenas o eco daquilo que você já conquistou internamente muito antes de se manifestar no mundo físico. Napoleão Hill dizia: cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas essa semente só germina na terra fértil da persistência. Disciplina é a ponte entre a visão e o resultado. É o ato de fazer o que precisa ser feito mesmo quando não há motivação. Porque motivação é emoção, disciplina é decisão. E enquanto o mundo gira em torno do que sente,
os grandes constroem em torno do que sabem que devem fazer. Eles acordam quando o corpo quer dormir, estudam quando a mente quer distração, trabalham quando o medo diz para parar. E pouco a pouco, o impossível se curva diante da constância. Mas a constância só nasce da clareza. E clareza é algo que os ricos tratam como tesouro. Eles têm um propósito definido, um porquê que queima no peito. Eles sabem para onde estão indo. E quando você sabe para onde vai, o universo abre caminhos onde antes só havia muros. Clareza é poder. Enquanto os indecisos esperam o momento certo, os determinados criam o momento certo. A dúvida paralisa, o propósito liberta. O segredo que os ricos sabem e você ignora é que a riqueza não é um fim, é um espelho. Ela reflete o nível de ordem, visão e energia que existe dentro de você. Se a sua mente é caótica, sua vida será caótica. Mas se a sua mente é clara, disciplinada e focada, o mundo exterior inevitavelmente se alinha. A realidade é apenas um reflexo expandido do que você carrega no invisível. Você nunca atrai o que quer, atrai o que é. E essa é uma das verdades mais duras e libertadoras que você pode compreender. Por isso, os ricos não buscam dinheiro. Buscam evolução. Eles entendem que o dinheiro é consequência de valor e o valor é consequência de crescimento. Eles não perguntam, quanto vou ganhar, mas, quanto posso me tornar? E é nesse ponto que o jogo muda. Porque o dinheiro sempre corre na direção de quem se torna indispensável. O segredo está em construir valor no mundo, e o mundo inevitavelmente o recompensará. Mas não se engane, não é sobre acumular cifras. É sobre conquistar liberdade. Liberdade para criar, escolher, servir, transformar. E essa liberdade começa com uma simples decisão de não viver mais no modo automático. A maioria das pessoas desperta todos os dias e vive como ontem, os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, os mesmos resultados. Os ricos quebram esse ciclo. Eles dominam a mente antes que a mente os domine. Eles reprogramam suas crenças, substituem o medo por fé, a dúvida por ação. Eles entendem que todo novo nível de sucesso exige uma nova versão de si mesmo. Por isso, eles vivem em aprendizado constante. Leem, estudam, observam, experimentam. Enquanto muitos se distraem com o entretenimento, os ricos se alimentam de conhecimento. Eles sabem que a mente é o ativo mais valioso que possuem. Tudo que você possui pode ser tirado, mas o que você se torna, ninguém pode arrancar. E é isso que torna o verdadeiro rico invencível. O verdadeiro segredo é que os ricos não esperam o mundo mudar. Eles mudam primeiro. Eles sabem que a realidade é moldável, e que cada pensamento é uma ferramenta criadora. Eles vivem em um estado de causa, não de efeito. E essa simples mudança de posição, de vítima para criador, é o que separa o comum do extraordinário. E quando você entender isso profundamente, tudo muda. Você começará a perceber que o sucesso nunca foi um destino, mas um espelho do seu próprio crescimento interior. Que o dinheiro nunca foi o prêmio, mas o termômetro da sua contribuição. E que a riqueza verdadeira não está no que você tem, mas no que você é capaz de manifestar a partir do que acredita. O segredo que os ricos sabem e você ignora, é que eles não estão apenas construindo fortunas. Eles estão construindo versões melhores de si mesmos, todos os dias. Eles descobriram algo que o resto do mundo ainda luta para compreender: o sucesso não é conquistado, ele é merecido. E o merecimento nasce quando a mente e o coração vibram em coerência com aquilo que você deseja. Os ricos não apenas pensam em abundância. Eles sentem abundância. Eles caminham com a certeza silenciosa de que o universo está do lado deles, porque eles estão do lado da vida. E estar do lado da vida significa agir. Agir quando é incômodo. Agir quando é escuro. Agir quando ninguém está olhando. Eles sabem que a fé sem ação é fantasia. E a ação sem fé é exaustão. O equilíbrio é agir com propósito e é isso que os separa dos demais. Eles compreenderam o que Napoleão Hill quis dizer quando escreveu:
O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não é uma frase sobre magia. É uma afirmação sobre lei universal. Porque tudo o que você acredita de forma inabalável, você inevitavelmente manifesta, não porque o mundo muda por você, mas porque você muda o modo como interage com ele. A percepção cria a experiência. E quando você muda a lente, o mundo muda a cor. Por isso, os ricos veem oportunidades onde os outros veem crises. Eles enxergam ouro onde todos só veem lama. Eles entendem que cada colapso traz dentro dele o germe de uma nova ascensão. E é nesse exato ponto, onde todos desistem, que eles constroem impérios. Mas talvez o segredo mais oculto seja este: os ricos treinam suas emoções. Eles dominam a si mesmos antes de tentar dominar o mundo. Eles sabem que a mente é um campo de batalha e que o inimigo não é o mercado, o concorrente, nem o governo, é o próprio medo. O medo de falhar. O medo de ser julgado. O medo de não ser suficiente. Mas eles aprenderam algo extraordinário: o medo é apenas energia mal direcionada. Transforme-o em combustível, e ele se tornará poder. O mesmo fogo que destrói também forja aço. Eles caminham com uma convicção silenciosa, uma chama que não se apaga. Sabem que a vitória não é questão de sorte, mas de frequência. E que a mente disciplinada é como um transmissor: quanto mais clara a mensagem, mais precisa a resposta do universo. Por isso, eles cuidam da mente como um templo. Selecionam pensamentos como um rei seleciona conselheiros. Eles filtram, lapidam, direcionam. E, pouco a pouco, constroem uma realidade que parece mágica, mas que é apenas o reflexo natural da mente alinhada. A maioria vive reagindo. Eles criam. A maioria busca conforto. Eles buscam crescimento. A maioria espera o momento certo. Eles o fabricam. E é nessa pequena diferença que mora todo o abismo entre o sucesso e a mediocridade. Os ricos sabem que a vida recompensa a ousadia. E ousar não é desafiar o mundo, é desafiar a si mesmo. É olhar para dentro e encarar suas sombras, suas crenças, suas limitações e decidir transformá-las em combustível. Eles não fogem do medo, dançam com ele. Porque sabem que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. E cada ato de coragem expande a consciência. E cada expansão da consciência aproxima você da sua verdadeira riqueza. Mas não se engane, nada disso é sobre acumular. É sobre servir. Os ricos entenderam a lei mais antiga da prosperidade: quanto mais valor você entrega, mais valor retorna. Eles criam soluções, constroem sistemas, inspiram pessoas, elevam padrões. E por isso o mundo os recompensa. A fortuna é apenas o espelho da contribuição. Você pode tentar negar essa verdade, mas ela continuará operando como a gravidade, silenciosa e implacável. A mente que se recusa a crescer inevitavelmente colhe escassez. A mente que decide expandir colhe abundância. E essa decisão é tomada todos os dias, nos pequenos gestos. Quando você escolhe estudar em vez de reclamar, agir em vez de adiar, persistir em vez de desistir. Cada ato é um voto no tipo de futuro que você quer viver. Mas aqui está o ponto em que tudo muda. Você também pode aprender o que eles sabem. Nada os torna mais especiais, apenas mais conscientes. Eles não nasceram com sorte, nasceram com escolha. E escolheram se tornar mestres da própria mente. A pergunta é: quando você vai fazer o mesmo? Talvez este seja o chamado que você esperava. Talvez a razão de você estar ouvindo isso agora seja simples. Porque uma parte dentro de você já cansou de esperar. Cansou de assistir os dias passarem como páginas repetidas de um livro sem final. Cansou de sonhar pequeno, de se sabotar, de duvidar. E está pronta para despertar. Você tem dentro de si o mesmo poder que moveu cada império, cada inventor, cada visionário que transformou o mundo. Você carrega as mesmas leis mentais, o mesmo campo criador, o mesmo potencial infinito.
A diferença entre você e eles está em uma única palavra: decisão. E decidir é o início de toda riqueza. Então pare. Respire. Sinta. Porque este é o momento em que você deixa de ser espectador e se torna o criador. Não amanhã, não quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais confiança. Agora. A hora do seu sucesso é agora. Porque o amanhã pertence a quem tem coragem de agir hoje. Deixe o medo tremer, mas siga. Deixe a dúvida gritar, mas continue. Cada passo, por menor que pareça, é um voto a favor da sua grandeza. E quando você persistir o suficiente, o mundo não terá outra escolha senão se curvar diante da sua determinação. Lembre-se das palavras de Napoleão Hill. A vitória é sempre possível para a pessoa que se recusa a parar de lutar. E esse é o verdadeiro segredo. Os ricos não são mais inteligentes. Eles apenas nunca param. Eles entendem que o universo não dá nada a quem espera, ele responde a quem cria. E neste exato instante, enquanto o resto do mundo dorme, você tem uma escolha: continuar vivendo no modo sobrevivência, ou despertar para a consciência da criação. Você nasceu para prosperar. Não para rastejar no medo. Não para viver à sombra do que poderia ser. Mas para expandir, para expressar o divino através da sua própria evolução. E cada vez que você age em direção à sua visão, o universo se move com você. Então vá. Com coragem, com fé, com disciplina. Porque o segredo que os ricos sabem e você ignora é simples, mas poderoso. Eles não esperam que o mundo mude, eles mudam, e o mundo muda com eles. E quando você entender isso de verdade, nunca mais será o mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Eu amo vocês. Até a próxima!